plenamente de acordo com o colega Ebenezer ali. E só complementando aqui, pegando um gancho dele, é que a Previ é o PROER do banco e o PROER do governo também, porque se o banco vier falir, o governo tem que desembolsar. O Marcel já levantou aqui, que ele está quase no limite do horário, vou passar para ele responder. Faltaria ainda a Neuza e a Célia, e o colega você já indicou, né? Mas você, Célia, conversa todo dia com o Pode deixar. Neuza. Depois a gente vê se a gente consegue conversar com o Marcel. Porque senão o Marcel vai perder o horário de voo dele. Bem, gente, eu vou aqui. Ilmar, antecipar o reajuste não traz prejuízo nenhum. Vai ser utilizado o INPC, acumulado no período, e depois você continua reajustando para o INPC. O que acontecia é que em janeiro o INSS reajusta o seu benefício para quem é. Isso vai ter impacto para quem é anterior a 97. O INSS reajustava o benefício, consequentemente diminuía o benefício da Previ, porque ele é complementar. Quando chegava em junho, você acabava recompondo esse valor. Então havia um desentendimento, muitas vezes as pessoas achavam que a Previ estava pagando menos, então isso acaba ajustando o valor, não traz prejuízo nenhum. Não recebi. O BET, a nossa ideia é que a gente tenha recurso suficiente para que a gente possa implementá-lo de forma permanente. Ele deixaria de ser um benefício especial e seria um benefício. Então, a gente teria que ter recurso suficiente para poder aumentar o benefício. É isso que se pretende. Para isso precisa superávit, como já dissemos aqui, é um desequilíbrio no plano. Mas só rapidinho é o seguinte, o senhor tem que ter consciência do seguinte, sobre a antecipação para janeiro, tudo bem. Só que deve ser provavelmente metade do INPC, porque já foi dado até junho. Deve dar em torno de 4%. Não, peraí, vai ser metade. Depois vão esperar um ano para ter aumento. Aí quando chegar em junho, aí vão querer também aumento. A consciência disso, ter esse benefício com relação à complementação do INSS, tem esse benefício antecipar para janeiro, mas tem que estar consciente disso, que vai ser metade do INPC. Não é metade, porque normalmente no segundo semestre sim, você tem um valor maior por causa da sazonalidade do INPC. Sim, mas vai ser 6 meses. Sim, mas ele deve dar em torno de 4%. Sim, mas vai esperar um ano para ter. Sim, depois só no ano seguinte terá novo reajuste, janeiro de 2014. Eu acho que o Aldo coloca uma série de questões aqui que são importantes a gente lembrar sobre elas. Evidentemente, a gente vive num Estado democrático de direito e nós temos uma série de normas a cumprir. Então, eu gostaria de alterar uma série de leis. Então, como a gente faz? Busca os instrumentos e as instâncias para tal, seja o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, os órgãos reguladores, e esse é o trabalho constante das nossas associações e entidades. Então, nós vamos ter que procurar isso. Não estamos contentes com a situação, vamos nos mobilizar para que a gente possa tentar mudar o estado de coisas que nos é contrário. Guadalupe, o teto de 15% é para as operações, a gente sabe disso. Agora tem que se levar em conta outras questões. Hoje, com o valor que nós temos emprestado, que dá 3,2, 3,3, se não me engano, do patrimônio, já atende praticamente a todo mundo, nós não deixamos de atender. Agora, o fundo de quitação por morte, aí eu queria responder o companheiro lá de Tupã, o senhor João Rossi aí confundiu fundo de quitação com fundo de liquidez, são coisas diferentes. Então, o fundo de quitação por morte do empréstimo simples, ele tem um saldo hoje de 83 milhões de reais. E o que eu disse aqui, e vou falar para o senhor Ebenezer, é que hoje o saldo devedor dos empréstimos já constituídos por pessoas com idade igual ou superior a 80 anos, que portanto estariam fora da previsão de vida, é de 393 milhões
mil reais. Então, o valor que está provisionado, e o que eu disse, existe um erro na forma como as pessoas passaram a tomar o empréstimo simples. As pessoas não tomam o empréstimo simples com o objetivo de quitá-lo. Ele é renovado a cada 6 meses, por uma grande maioria de pessoas, de forma que nós temos um montante que vai sendo rolado como uma dívida impagável. E nós vamos ter, ao final de um período, que realmente não é estático, que as pessoas, e esse volume vai aumentando, cada vez que se aumenta o limite. Então, o fundo de quitação por morte seria insuficiente para dar conta desse volume. É evidente que todos vão morrer ao mesmo tempo, sabemos disso. Só que hoje, o fundo de quitação por morte arrecada 3 milhões e gasta 3 milhões e um pouquinho. Então, nós estamos consumindo esse fundo de quitação, porque as pessoas vão vivendo mais, mas mesmo assim estão falecendo, a ordem natural da vida, infelizmente. Então não tem como a gente negar um fato que está acontecendo. As pessoas estão tirando um empréstimo mês a mês e estão renovando a cada 6 meses, de forma que não vão quitá-lo. Ele será quitado pelo fundo de quitação por morte. E fizemos um estudo com referência às pessoas que já estão fora da expectativa de vida prevista pela nossa tábua atuarial. Então, é isso que eu disse, e eu espero que as pessoas discordem do senhor Benezer, porque, infelizmente, esta é uma realidade que nós vivemos lá no empréstimo simples. Então, às vezes é difícil a gente ter que dizer isso, mas é uma realidade, né? E a gente tem que enfrentar essa realidade. Guadalupe, quando eu me reportei ao que disse o senhor Rui aqui, é essa forma de dizer as coisas que eu considero profundamente desrespeitosa. A minha honra não está à venda. Eu faço parte, fui indicado agora para o Conselho da Vale do Rio Doce. E não foi para me comprar, porque eu não estou à venda. E outros companheiros que fazem parte de conselhos, eu entendo que também não estão à venda. O fato de nós participarmos de conselhos, e eu também sou do interior, já morei lá no sul de Minas, mas hoje estou no norte de São Paulo. A gente diz lá na minha terra que o que engorda o porco é o olho do dono. Nós temos milhares, milhões de reais, bilhões em alguns casos, investidos em empresas. É mais do que justo, é mais do que lícito, é mais do que correto que a gente esteja lá dentro, determinando os rumos dessas empresas e vendo para onde elas vão. Onde está sendo aplicado esse dinheiro e quais as consequências dessa aplicação. Eu considero isso correto. Então, quando você diz que a participação nos conselhos é uma forma de comprar as pessoas, eu discordo completamente disso e considero isso um ataque desnecessário. Desnecessário. Porque as pessoas têm história, as pessoas têm honra, as pessoas têm caráter. Eu respeito todas as pessoas. Ouço todas as pessoas. E vocês não vão me ouvir fazer um ataque pessoal a ninguém. Aprendi isso com a minha mãe e com meu pai. Então, essa forma de se dirigir às pessoas e de fazer ilações com respeito ao que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer é profundamente desrespeitosa. Assim como dizer que a Contrave atende o interesse do governo também não é verdadeiro. Eu fui secretário-geral da Contrave. Fui o coordenador da comissão de empresa dos funcionários durante 6 anos. O governo nunca me disse o que eu tinha que fazer, muito pelo contrário. Eu fiz foi muita greve contra ele e muitas vezes fui ameaçado. E apanhei da polícia por causa disso.
E o senhor Rui sabe do que eu estou falando, que também foi um dirigente sindical que pegou a época da ditadura, sabe como é que foi. Então, hoje, a Contraf é legalmente constituída e nos sindicatos, nos 134 sindicatos filiados à Contraf, constam como seus associados aposentados. O estatuto deles tem formas que defendem e que garantem legalmente essa representação. Eu tive o cuidado, quando nós fomos negociar em 2006, salvo engano meu, 2007, de ligar para o Gilberto e falar: Gilberto, nós temos que discutir que os aposentados têm que ser parte da negociação. Fizemos essa discussão e constituímos uma representação dos associados, dos aposentados. O Valdenor, o senhor João Pessoa também participaram. Foi isso, Valdenor? Então a gente sabe disso. Hoje nós temos uma quantidade de aposentados beneficiários da Previ e da CACI que nós temos que participar e parar. E que é uma coisa que o senhor João Rossi escreveu, que eu discordo. Que ele dizendo que a incorporação dos 25% ao salário, seria uma forma de melhorar os benefícios. Falso. Não é verdadeiro. O que o Banco do Brasil fez foi pegar na verba 130 e colocá-la dentro das respectivas verbas salariais, de forma a não ter mais aquilo. O valor da contribuição para a Previ não se altera, o valor do salário do trabalhador não se altera e, consequentemente, o benefício a ser concedido não se altera por isso. Se nós não mexêssemos na fórmula, é que teríamos uma deturpação pagando a mais por quem não pagou por isso. Então, não existe isso. E as pessoas, quem está em blogs, nós que somos de associações, que estamos à frente de entidades, nós temos uma responsabilidade muito grande com a informação. Nós não podemos dar informação errada. Nós podemos discordar das coisas. É lícito, é democrático a gente debater. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas dar informação errada, não pode. Você vai me dar uma parte? Pois não. A respeito eu disse da compra dos conselheiros, primeiro, eu não digo isso por mim, eu digo pela imprensa, que sempre diz, o conselheiro da Previ defendendo os interesses. Se quem está bem atualizado e acompanha, sabe que sempre tem uma pontinha, se é verdade ou não. E eu não acusei diretamente a Vossa Excelência, porque eu não citei nome nem nada. É uma forma errada da Previ fazer isto. E eu sei que a Previ faz. Faz porque tem gente que chora daqui, tem gente que chora dali. Você sabe disso melhor que eu, embora você esteja na Previ só 6 meses. Então, na realidade, não é você A, B ou C. É a estrutura que está montada que permite negociações. Outro problema sério que tem é o seguinte, que esses conselheiros, esses nossos eleitos, esses que são indicados, que entram no governo, tem uma politicagem violenta. Eu sei, eu estou a par disso, nós vamos discutir isso aqui agora. Então, não são pessoas técnicas que vão lá, sentam na cadeira, assinam o que alguém manda. Ok, o Conselho Fiscal aprovando, então eu estou aprovando. A orientação da Previ, do diretor tal é para isso, do diretor de investimentos, sei lá o quê, estou aprovando. Então, deveria ser um sistema diferente do que é hoje, e não estou acusando ninguém, porque quando a gente acusa, a gente fala, Marcel fez isso, e eu não disse isso, nem Marcel, nem Célio, nem ninguém. A estrutura é montada de tal modo que se permite negociações. Nesse nosso Brasil, negociações são feitas. E Vossa Excelência sabe muito bem disso, Marcelo. Então, quem engorda é o olho do dono. Mas o dono do boi, ele tem que entender de boi, e não de café.